Oi, dando continuidade aos nossos balanceamentos químicos, a gente vai entrar no balanceamento redox. Tan, tan, tan. O que rola? Muita gente tem pavor de balanceamento redox porque já sai ali da regra do miacho. Mas aí a gente vai passar por alguns conceitos para a gente entender por que o balanceamento via tentativas, né, que é o que eu chamo de miacho, ele não dá certo quando a gente tem um processo de oxidorredução. Vamos relembrar alguns conceitos, umas palavras-chave. Deixa eu colocar aqui meus olhos. Então, O que a gente vai falar? A gente tem 4 conceitos que são fundamentais para que a gente entenda sobre o processo redox, que são oxidação, redução, transferência de elétrons e NOx. Então, oxidação vai ser um processo em que a espécie perde seus elétrons para outra espécie, resultando num aumento de NOx. Calma que eu já vou falar de NOx, mas aí já vou deixar aqui no resumão. E redução, que é o processo em que uma espécie ganha elétrons de outra espécie. Então vamos pensar o seguinte: uma espécie que está oxidando e uma espécie que está reduzindo. Então, o que acontece? A espécie que está oxidando, ela perde um elétron que é transferido para a espécie que está reduzindo. Então, esse processo de oxidação e redução, ele vai acontecer simultaneamente. E o que está sendo feito aqui? É uma transferência de elétrons. Então, a gente já pode falar aqui do nosso segundo conceito, que é do terceiro, né? Que é a transferência de elétrons, que é um processo simultâneo em que todos os elétrons que estão sendo perdidos aqui na oxidação estão sendo recebidos aqui na etapa de redução. A gente pode pensar em etapas. E por último, a gente vai falar do conceito de NOx. O conceito de NOx a gente pode associar com aquela nossa ideia de carga. Só que aí a gente vai ter que pensar na carga real e na carga imaginária ou carga parcial. Como é que funciona isso? Quando a gente tem um átomo, a gente tem um número de cargas positivas igual ao de cargas negativas. Então, quando a gente faz um balanço das cargas, a gente vai ter um total de 0. Por exemplo, se a gente pega o hélio, que tem 2 prótons e 2 elétrons, a gente vai ter 2 cargas positivas, 2 negativas, total 0. Aí, vamos pensar o seguinte, vamos pensar num bem simplão. Vamos pegar o hidrogênio. O hidrogênio ele tem um próton e um elétron. Caso esse hidrogênio perca este um elétron, quanto que ele vai ter de carga? Eu vou ter uma carga positiva e 0 cargas negativas. Então, na hora que eu faço esse balanço das cargas, eu fico com uma carga positiva. Essa carga, quando o átomo perde assim, realmente esse elétron, é chamada de carga real. E esse valor da carga, mais 1, vai ser expresso como o número de oxidação. Vamos pensar agora no caso que a gente tem o ganho de elétrons. Vamos pensar aqui no flúor. O flúor ele tem 9 cargas positivas e 9 cargas negativas, né? Os elétrons. Quando a gente faz aquele balanço das cargas, 9 positiva, 9 negativa, total 0. Aí ele veio, o flúor recebeu um elétron extra. Então, agora eu passei a ter 9 cargas positivas e 10 cargas negativas. Então, na hora que eu faço o balanço das cargas, eu vejo que eu tenho uma carga negativa extra. Então, a carga real do elétron realmente foi transferido para esse flúor é de menos 1. Tranquilo? Então, o NOx, que é o número de oxidação, ele vai ser de menos 1. Beleza? Então, toda vez que uma espécie perde elétrons, o número de oxidação aumenta e quando ele recebe, diminui. Se quiser, a gente pode fazer alguns exemplos aqui sobre NOx. Eu não vou entrar a fundo assim em NOx, né? Mas só para a gente relembrar como é que funciona. E quando a gente tem uma carga que é chamada de imaginária, a gente vai ter
Essa condição quando a gente tem o compartilhamento de elétrons. Então vamos supor que eu tenho uma ligação entre hidrogênio e cloro. A diferença de eletronegatividade entre os dois é baixa, então a ligação entre eles vai ser do tipo covalente. A gente pode pensar também, são dois ametais, então vai ter o compartilhamento de elétrons. Beleza. O que acontece? O cloro, ele é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, eles vão aqui compartilhar elétrons, só que o poder de atração, ou seja, a eletronegatividade que o cloro exerce, é muito mais intenso. Então, vamos pensar aqui o seguinte. Vocês podiam ficar flutuando aqui e liberar minha mão. Então, agora eu estou representando como se fossem o par de elétron compartilhado, certo? Esse daqui, deixa eu colocar na cor, né? Esse daqui é do cloro, representado pelo pistache, então aqui temos verde e verde, e o vermelho é o elétron proveniente do hidrogênio aqui, que veio da Isabelzinha, e que rosinha, vermelho, lembra, né? Então a gente tem aqui o compartilhamento. Só que o poder de atração exercido pelo cloro é muito mais intenso. Então eles não vão ficar ali irmanamente divididos, eles vão ficar mais atraídos, mais deslocados para o cloro. Então, se a gente for pensar, esse par de elétrons, ele está ficando mais pertinho aqui do cloro. Seria como se esse átomo de cloro estivesse recebendo um elétron, mas ele não recebe de fato, porque afinal de contas a gente tem uma ligação de compartilhamento de elétrons chamada covalente. E aí, o que acontece? Na hora que ele atrai com mais intensidade e parece que ele ganhou um elétron, a carga imaginária dele passa a ser de -1, porque ele recebeu, entre aspas, este um elétron que ele está atraindo com mais intensidade. E o que vai acontecer com o hidrogênio? A gente tem o hidrogênio e ao invés do elétron ficar aqui meio a meio, dividido, ele se afasta. Então seria como se o hidrogênio estivesse perdendo um elétron. Então a carga imaginária dele, nesse caso, vai ser de +1. Lembrando que se você quiser que a gente discuta mais sobre NOx, comenta aqui embaixo, derramei aqui a coitada da Isabelzinha. Bora para o balanceamento propriamente dito. Então, quando a gente vai falar de balanceamento redox, eu gosto de pensar que a gente tem um mapa, por isso que no cantinho aqui está aparecendo um mapinha do tesouro. A gente vai seguir alguns passos. O primeiro deles é identificar o NOx de todos os elementos nas espécies envolvidas na reação. E aí a gente vai identificar qual que oxida, qual que reduz, comparando o reagente produto e comparando o valor do número de oxidação, o valor do NOx. Tranquilo? E aí a gente vai escrever semi-reações. O que são as semi-reações? Elas vão representar a parte onde a gente tem a oxidação e a parte que a gente tem a redução, como se fossem duas equações separadas, que representam semiprocessos. Então, por isso que elas são as semi-reações. E aí a gente vai balancear os elétrons. Agora, qual que é esse lance de balancear os elétrons? A gente tem que pensar o seguinte: a gente está tendo uma transferência de elétrons. Então, todos os elétrons que são perdidos na etapa de oxidação, eles devem ser recebidos na etapa de redução. Depois que a gente faz o balanceamento de elétrons, a gente vai escrever os coeficientes das espécies envolvidas no processo redox. Quando a gente for resolver isso, isso vai ficar mais claro. E aí a gente vai, a partir desses coeficientes, partir para o balanceamento do miacho. Então vamos lá. Então eu coloquei aqui o balanceamento de H2S mais HNO3, resultando em S8 mais NO mais água. Então, o nosso primeiro passo vai ser calcular todos os números de oxidação. Eu vou colocar aqui Rapidex, mas quem quiser a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. A gente vai identificar
quem que sofre oxidação e quem sofre redução. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai analisar como que está o NOx de cada elemento químico, conforme essa reação se processa. Então, olha só, para o hidrogênio, eu tenho ele aqui inicialmente, deixa eu colocar uma cor aqui, como mais um, e lá nos produtos também está como mais um. Então, não acontece nada com o NOx dele. Então, ele não sofre o processo de oxidação e redução. Ele está lá participando da reação? Sim, mas ele não está envolvido no processo redox. Vamos agora para o enxofre. O enxofre ele partiu de NOx -2 e foi para 0. Agora, meu filho, minha filha, presta atenção. Vamos pensar o seguinte. Quando eu saio de -2 e vou para 0, o NOx está aumentando ou diminuindo? É só você pensar, quem que vale mais, 0 ou -2? Dói o coração, mas é 0, tá? Muito cuidado com isso, porque às vezes seu NOx tá saindo, sei lá, vou inventar aqui, tá? De -3 e vai para -1. Aí a pessoa fala que o NOx diminuiu porque tá lá negativo. Cuidado, pensa lá na reta, né? Quando a gente tem números cada vez mais negativos, né? -1, -2, então -2 é menor do que -1. Cuidado com isso, muito cuidado. Então, voltando aqui, o enxofre, ele sai de -2 e vai para 0. Então, a gente tem aqui a nossa etapa de oxidação. Aí, a gente vai para o nitrogênio. O nitrogênio, ele saiu de +5 e ele foi para +2. Então, o valor do NOx dele diminuiu. O valor do NOx reduziu. Então, a gente tem aqui uma redução. Vou continuar aqui analisando. O oxigênio estava -2 aqui nos reagentes e nos produtos eu ainda tenho -2 e -2, então não aconteceu nada com ele. Aí a gente vai para a nossa segunda etapa. Na nossa segunda etapa, a gente vai escrever as semi-equações. Como que vai funcionar isso? Vou continuar utilizando aqui o nosso esquema de vermelho para oxidação e azul para a redução. É só anotar aqui. Então vamos lá. Quando a gente pensa na etapa de oxidação, a espécie que está sofrendo essa transformação é o enxofre, que tem NOx -2. Então eu vou anotar assim: enxofre com o seu NOx -2. Se ele está sofrendo oxidação, ele está perdendo seus elétrons. Se a gente for ver, a gente está chegando na espécie aqui enxofre 8, que tem o NOx 0, né? Então a gente está diminuindo 2 vezes a carga negativa, ou seja, eu estou perdendo 2 elétrons. Os elétrons foram separados aqui do enxofre, tá? Muita gente tem essa dificuldade de perceber por que os elétrons estão entrando aqui como produtos, beleza? Então, os elétrons estavam aqui, ele foi perdido, então ele foi separado. E na etapa de redução, a gente está partindo do nitrogênio, que tem um NOx +5, e agora eu estou chegando num NOx menor, né? Tá tendo uma redução no valor do NOx. Então, para eu sair de +5 e chegar a +2, eu preciso receber 3 cargas negativas, que são os elétrons. Então, a gente vai chegar no NOx igual a 2+. Por que o elétron está ficando aqui, né? A gente está fazendo um balanceamento das cargas. Eu tenho 5, deixa eu colocar de outra cor. Eu tenho 5 cargas
cargas positivas e estou adicionando 3 negativas. Na hora que eu faço o balanço, eu vejo que eu tenho um excesso de 2 cargas positivas. Então, por isso que quando a gente tem uma redução, os elétrons eles estão nos reagentes aqui dessa semi-equação. Aí, a gente vai para o tal balanceamento de elétrons, que eu estou colocando de roxo, né? Então, aqui eu tenho 2 elétrons e aqui 3. Só que aí a gente tem que ficar ligado no seguinte. Aqui na etapa de oxidação, eu estou partindo de 1 enxofre e eu estou chegando em 8. E o NOx igual a 0, ele é referente a 1 de enxofre. E aqui eu tenho 8. Então, eu preciso contabilizar essa transformação do NOx de menos 2 para 0 8 vezes. Então, eu tenho que pegar aqui 8 vezes esse enxofre 2 menos, para eu chegar aqui nessa espécie enxofre 8 com NOx 0, só que para cada enxofre eu tenho a perda de 2 elétrons. Como esse processo está acontecendo 8 vezes, eu tenho que multiplicar esse tanto de elétron aqui. Então, na realidade, eu tenho 16 elétrons sendo transferidos aqui na etapa de oxidação. Ao passo que na etapa de redução tá tudo bem. Se a gente for olhar aqui de onde que vem o nitrogênio, eu tô aqui com 1 e 1. Olha ele aqui na equação. 1 e 1. Não tem esse problema. Beleza? Aí a gente vai fazer o nosso terceiro passo, que é o balanceamento de elétrons. Então, eu preciso achar um valor que seja múltiplo de 16 e 3. Se você não quiser ver qual que é o valor múltiplo, você pode só multiplicar cruzado, né? O valor de elétrons da oxidação você vai multiplicar na redução e o oposto, né, da redução para a oxidação. Então, olha só, eu vou ter que pegar geral aqui e multiplicar por 3. E vou pegar geral aqui e vou multiplicar por 16. Vou reescrever o resultado aqui do lado. Então, vou colocar aqui a oxidação de vermelho, né? Então, 3 vezes 8, 24. Eu vou ter 24 enxofre do tipo 2 menos, sofrendo oxidação, chegando a 3 vezes, um fantasma, então 3, enxofre 8, que tem NOx 0, mais 3 vezes 16 elétrons, que vai dar 16, 32, 48. 48 elétrons. E na etapa de redução, a gente vai ter 16 vezes um fantasma. Então, vou ter aqui 16 do nitrogênio do tipo 5+, mais 16 vezes 3, que dá 48 elétrons, resultando em 16 vezes um fantasma e 2 mais. E aí a gente pode ver se os elétrons estão balanceadinhos, lindos, maravilhosos. Eu estou tendo aqui que 48 elétrons são perdidos na etapa de oxidação, que por sua vez são recebidos aqui na etapa de redução. Tranquilo? Aí a gente vai pegar esses valores aqui que a gente encontrou dos nossos... Ih, rapaz, esqueci de colocar aqui no 16. 16. Esses valores que a gente encontrou aqui no nosso balanceamento de elétrons, e aí a gente vai escrever eles aqui na nossa equação. Então, aqui, 24S2-. O S2- ele tá aqui. Então, vou escrever 24.
Vamos pegar aqui o reagente. Então, o nitrogênio 5+, ele está aqui no HNO3 e ele tem coeficiente 16. O enxofre 0, que está aqui no S8, ele tem o coeficiente 3. O nitrogênio 2, que está aqui no NO, ele tem coeficiente 16. Aí a gente vai partir agora para o miacho. Então, eu vou limpar aqui a tela. Nosso quarto passo era justamente escrever esses coeficientes que a gente encontrou lá no nosso balanceamento de elétrons. Aí a gente vai para o miacho lindo, maravilhoso. Então vamos analisar aqui os nossos reagentes. E aqui os nossos produtos. Vou escrever o símbolo químico de todos os elementos que a gente tem, já colocando aí na ordem do miacho. Então, eu vou colocar aqui enxofre, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Lembrando que enxofre e nitrogênio, eles são ametais. Então, tanto faz a ordem aqui que eu escrevi enxofre ou nitrogênio primeiro, foi aleatório. E aí, a gente vai começar a analisar cada um deles. Então, vamos lá. Então, o H2S eu estou representando aqui por laranja. O que a gente tem? Eu tenho 2 vezes o hidrogênio, só que eu tenho isso 24 vezes. Então, eu vou ter 2 vezes 24. Então, o hidrogênio aqui eu tenho 48. E o enxofre, a gente tem uma vez ele na fórmula do H2S, só que ele aparece 24 vezes. Então, eu vou ter que escrever aqui nos reagentes que o enxofre eu tenho 24 vezes. Próximo, vou representar aqui de verde, HNO3. Então, hidrogênio eu tenho um fantasma, só que eu tenho 16 vezes. Então, lá no hidrogênio eu vou ter que somar mais 16. Nitrogênio eu tenho 1, de novo fantasma, vezes 16. Então, lá no nitrogênio eu vou escrever 16. E o oxigênio eu tenho 3 vezes 16. Então, 3 vezes 16, eu vou ter 16 mais 16, 32, mais 16, 48. Vamos então de produtos. Primeiro, o enxofre. Eu estou colocando aqui de azul claro. Então, eu tenho 8 unidades de enxofre vezes 3. Então, 3 vezes 8, 24. Próximo, NO. NO eu vou colocar de cinza. Então, um fantasma no nitrogênio e no oxigênio vezes 16. Então, nitrogênio eu tenho 16 e o oxigênio 16. Próximo, água. Água eu vou colocar de azul, porque eu sou muito criativa. Então, hidrogênio eu tenho 2 vezes. E aqui, como eu ainda não tenho nenhum coeficiente, eu vou considerar como se fosse 1. Oxigênio também eu só tenho 1 vezes 1. Então, eu vou colocar lá mais 1. Vamos agora para o balanceamento propriamente dito. Então, enxofre, eu tenho 24 unidades nos reagentes e 24 nos produtos. Ótimo, quantidades iguais, então check. Nitrogênio, tenho 16 unidades no reagente, 16 no produto, quantidades iguais, nitrogênio, check. Hidrogênio, eu tenho 48 mais 16, que vai dar 64. Então, nos produtos eu só tenho 2. Para que eu faça com que 2 seja igual a 64, eu vou multiplicar por 32. Que aí 2 vezes 32
eu tenho 64, então a quantidade de hidrogênio nos reagentes no produto é igual, então check. Opa! Só que olha só, eu multipliquei aqui uma quantidade de hidrogênio que vem da água, então eu preciso multiplicar todos os elementos que pertencem à água. Então, por isso que ali embaixo no oxigênio eu multipliquei por 32. E aí eu posso ir para o oxigênio eu tenho 48 nos reagentes. E nos produtos eu tenho 16 mais 32, que dá 48. Quantidades se tornaram iguais, então check. Balanceamento pronto. Então, essa é a rota para você chegar ao sucesso de uma equação química do tipo redox balanceada. Vou colocar algumas equações, vou misturar redox com não redox para você treinar lá no Instagram. Tô deixando sempre o link aqui embaixo. Deixa o seu like aqui no vídeo, deixa seu coração lá no Instagram. Compartilha esse vídeo, inscreve, ativa o sininho para você saber toda vez que tem novidade aqui no canal. É isso, um beijo.